interfere. Mesmo na Assembleia Constituinte, o PT tinha uma bancada diminuta, apesar dos deputados aparecerem muito, porque fizeram propostas importantes na Assembleia Nacional Constituinte, mas na Assembleia Constituinte, o projeto do PT é derrotado. Esse período de ascensão do movimento de massas, ele termina com a formação da Frente Brasil Popular, em 89, e com o que foi uma derrota eleitoral. Ou seja, o período de maior acúmulo de força social do PT termina numa derrota eleitoral. Pessoal, eu até faço, quando eu faço debates aí na USP, em outros lugares, eu faço uma comparação, né, entre a história do Brasil de 80 até 2002 com um livro do Marx, que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Nesse livro, quando Marx analisa a Revolução Francesa de 1848, ele faz uma comparação com a Grande Revolução Francesa de 1789. E ele diz que a Grande Revolução Francesa é caracterizada por uma força, um movimento ascendente, porque cada grupo moderado é substituído por um mais radical que guilhotina, né, os líderes do anterior e vai radicalizando o processo revolucionário. Enquanto na Revolução de 1848 acontece o contrário, a revolução é descendente, né? O grupo mais radical vai sendo suplantado por um mais moderado até chegar na ditadura do Napoleão III, que extermina todo o movimento socialista, ou republicano e operário na França. Eu diria que nos anos 80 nós temos de fato uma linha ascendente da história do Brasil, uma aceleração da história. Por vários motivos que depois a gente pode discutir mais aqui. Só que a partir de 89 ou de 90, né, com a posse do Fernando Collor de Mello, nós temos o movimento descendente. Agora, no movimento ascendente, o PT, portanto, acumula força social, mas é derrotado eleitoralmente. Vamos ver que no movimento descendente acontecerá ao contrário. Por quê? Porque apesar de ser o período de hegemonia do neoliberalismo no Brasil e na América Latina, é um período em que o PT cresce muito no plano institucional. Então eu diria que ele entra numa nova fase em que ele é um partido de oposição, agora não social, mas institucional, ou parlamentar. É o momento em que o partido cresce muito no Congresso Nacional, elege governadores, mais prefeitos em capitais e se torna cada vez mais um partido que tem que ser levado em conta nas instituições da República. Mas, no entanto, o que acontece no plano social? Essa é a questão fundamental. Eu não diria que isso se explica só pela dinâmica interna do PT, né? Eu falo bastante disso no livro, não vou falar agora. Eu queria dar mais ênfase ao que acontece na história do Brasil, como o PT se insere. Em primeiro lugar, o movimento sindical reflui, né, nos anos 90. Um símbolo disso foi a derrota da greve dos petroleiros, né, que foi literalmente esmagada, né, com carros de combate do Exército no início do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós não assistimos mais greves gerais. Não assistimos mais comícios monstruosos como nos anos 80. Principalmente a partir de 95, 96, as ruas se esvaziam do ponto de vista da ação política. Claro, fazendo uma comparação com os anos 80. Há uma mudança fundamental em algumas categorias de trabalhadores que sempre foram vitais para o movimento sindical cultista. E eu me refiro especialmente a duas. Os metalúrgicos e os bancários vivem em empresas que passam por um processo de automação que faz com que a base sindical dessas duas categorias diminua muito. Não quer dizer que elas percam importância, mas elas já não têm mais o poder de mobilização que elas tinham antes. Nós temos também, nessas categorias e outras, o fenômeno da terceirização, que também enfraquece os sindicatos.
plano dos católicos progressistas, né, que apoiavam o PT, nós temos o enfraquecimento do Dom Paulo Evaristo Arnes, da Arquidiocese de São Paulo, que é dividida, o crescimento maior dos movimentos evangélicos, com os quais o PT historicamente não tinha ainda uma boa capacidade de diálogo, né? E por fim, nós temos o declínio da militância. Porque um partido que se institucionaliza tão rapidamente, mesmo sendo um partido de massas, como era o PT, ele obrigatoriamente traz as suas lideranças populares para dentro do Estado. Na verdade, esse fenômeno a gente já tinha assistido no governo da Luiza Erundina em São Paulo, né? Ela teve que contar com várias lideranças populares que passaram a atuar dentro do aparelho do Estado. Isso trouxe uma série de problemas para um PT iniciante, né? Não só em São Paulo, né? No livro eu conto bastante o caso de Diadema também. Porque o militante popular na administração municipal, ele não sabia se ele era administrador, se ele era militante, como que ele ia lidar com o movimento grevista, como é que ele ia, enfim, né? Essas coisas que vocês sabem melhor do que eu, né? E nós temos também já um certo redirecionamento ideológico do partido, né? A partir do primeiro congresso do PT, há um certo tensionamento para que o partido defina finalmente, coisa que nunca definiu, o seu socialismo, né? Várias prefeituras do PT, elas não só cortejam o neoliberalismo, na minha opinião, como fazem privatizações, como foi o caso de Ribeirão Preto, com Antônio Palocci, também foi o caso de Londrina, isso já antes do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o PT passa a enfrentar novos problemas, para os quais ele não estava aparelhado no seu período de formação. Mas, de qualquer forma, o partido que chega em 2002, ano da vitória do Lula, é um partido muito maior do que era nos anos 80, embora com uma militância bastante modificada. Não só pela penetração no aparelho do Estado, mas também pelo fato de que muitos militantes começam a abandonar o partido. E eu não falo só do período a partir de 2005, quando houve os escândalos, né? Mas já antes disso, né? Porque eu cito no livro também algumas pesquisas sobre o PT no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e depois da Fundação Perseu Abramo sobre comparecimento nos encontros e congressos do PT, que nós vemos que a maior parte das pessoas que participa desses encontros já é uma militância profissionalizada, tanto em mandatos parlamentares, no executivo, mesmo dirigentes sindicais, mas a militância que não é profissionalizada já não comparece mais a esses encontros. É claro que esses dados podem ser questionados, eles são muito poucos, se referem a máximo 3 estados do Brasil, e depois os outros se referem já aos encontros nacionais depois da fundação da Perseu Abramo. A gente não tem um parâmetro de comparação com os anos 80, na verdade. Mas, de qualquer forma, me parece que isso é verdadeiro. Ora, portanto, em 2002, com a vitória do Lula, nós temos um partido forte do ponto de vista institucional, um partido de oposição parlamentar e institucional, que é enfraquecido no plano social, mas não porque ele está fraco, e sim porque os movimentos sociais estão frágeis, diante da vitória do neoliberalismo em grande parte da América Latina. Só que esse período de refluxo do movimento de massas termina com uma vitória eleitoral. Então esse é o contraste que me parece mais vivo na história do Brasil nos últimos 30 anos, né? A história do PT. No período em que ele consegue captar mais força social, ele quase chega lá, mas não vence as eleições. E no momento em que ele é forte no plano institucional, mas o movimento social está em refluxo, o PT ganha. Isso, ao meu ver, terá muitos reflexos na vida do partido desde então, desde 2002. Ele se torna um partido de governo, porque tem responsabilidades fundamentais no governo, mas ele vai carregar consigo não só algumas mudanças ideológicas que ele sofre nos anos 90, mas o fato de que aquilo que empurrava o partido para posições mais radicais nos anos 80, refluiu nos anos 90. Então, o que eu quero dizer com isso, que fazendo uma história do PT, eu evitei, até quando eu comecei a escrever o livro, eu falei para um amigo, eu quero escrever um livro sem citar nenhum nome.
Depois eu vi que era impossível. Mas por quê? Porque a ideia era... o problema não são decisões de dirigentes ou de certas direções do PT em alguns momentos. É claro que os dirigentes políticos têm responsabilidade, evidentemente, em várias coisas que um partido faz. Mas esses são fenômenos estruturais que o Brasil viveu, né, e que o PT viveu. E, portanto, o fato do PT ganhar em 2002 em circunstâncias como essas não foi uma decisão da direção do partido, foi um reflexo da história do Brasil nos anos 90. O neoliberalismo fracassa na América Latina. Isso é um dos motivos que dá a vitória para o Lula. Entretanto, o PT não passou incólume diante de uma década neoliberal. Essa é a minha opinião. Então, evidentemente, ele vive essa contradição. Ele vive até hoje. Eu não sei se... na verdade, o livro ele avança até 2010, né? Mas eu não quero falar muito do período recente, porque, como historiador, eu me sinto mais à vontade no período mais para trás. Eu acho que eu vou parar por aqui, mas se vocês quiserem debater as coisas mais atuais, eu estou disposto a fazer. Muito obrigado.